Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das frases mais chocantes e talvez mais incompreendidas de todo o Novo Testamento. É uma ordem que veio direto do apóstolo Paulo e que, à primeira vista, parece contra tudo que ele mesmo pregava. Vamos lá desvendar esse mistério? Tá aí a frase. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo simplesmente diz para a igreja pegar um de seus membros e entregar a Satanás para a destruição da carne. É uma declaração assim muito forte, quase violenta. E, claro, levanta uma questão imediata que deixa a gente bem perturbado. A pergunta que não quer calar é essa: como é que pode um apóstolo, uma figura tão central na mensagem do amor e da reconciliação, mandar entregar alguém justamente para aquele que ele deveria combater? Será que ele estava fazendo algum tipo de aliança com o inimigo? Não parece fazer sentido, né? Para a gente entender isso, primeiro vamos ter que encarar essa contradição de frente. Por que será que uma leitura literal dessa frase soa tão, mas tão estranha dentro de tudo que a gente sabe sobre a teologia cristã? Olha só, o próprio Jesus já tinha dado a letra. Ele disse que uma casa, um reino, dividido contra si mesmo, não se sustenta. Então, como é que Paulo, um construtor desse reino de Deus, poderia usar o reino oposto como se fosse uma ferramenta? É como pedir para o inimigo ajudar na obra. É um verdadeiro absurdo teológico. E aqui a gente vê o problema desenhado. De um lado está o coração da mensagem de Paulo: amor, graça, perdão. Do outro, o que uma leitura literal sugere: uma parceria com o mal, uma cooperação com o adversário. As duas colunas simplesmente não conversam entre si, são totalmente incompatíveis. Essa contradição enorme é, na verdade, a nossa maior pista. Ela meio que nos obriga a pensar: peraí, isso não pode ser literal. Paulo devia estar usando uma linguagem simbólica, uma figura de linguagem que a gente precisa decifrar para entender o que ele realmente queria dizer. Então, o ponto-chave aqui é justamente esse: entender o que Paulo queria dizer com essas palavras. Vamos quebrar os termos principais, carne e Satanás, mas olhando para o contexto da época, para o jeito que eles eram usados. E olha que interessante, Paulo não usou essa expressão uma vez só. A gente vê isso em dois casos bem diferentes. Um, em Coríntios, era sobre um pecado moral gravíssimo. O outro, em Timóteos, era sobre gente ensinando coisa errada, blasfêmia. E para problemas tão distintos, a solução drástica de Paulo foi a mesma: entregar a Satanás. Primeiro, vamos entender o que é carne. No jeito de Paulo pensar, carne quase nunca é sobre o corpo físico. É, na verdade, um termo técnico para a nossa natureza humana, sabe? O nosso ego, os desejos egoístas. Então, destruição da carne não tem a ver com machucar alguém fisicamente, mas sim com quebrar a força do ego, do pecado. Agora, a parte mais importante. O que seria Satanás? Nesse contexto, não estamos falando de um ser de chifres e tridente. A palavra hebraica Satã significa adversário ou acusador. Paulo está usando esse termo para simbolizar o mundo que existe fora da proteção da igreja, um lugar de oposição, um lugar onde as consequências dos atos são mais duras. Juntando as peças, a imagem fica muito mais clara. Entregar a Satanás para a destruição da carne era uma metáfora poderosa. Significava uma ação da igreja. Tirar a pessoa da comunhão, daquele ambiente de proteção e expô-la ao mundo lá fora. A ideia era que as consequências naturais das atitudes dela quebrassem o orgulho e a levassem ao arrependimento. Mas para a gente entender por que Paulo usaria uma linguagem tão forte assim, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o período histórico em que ele escreveu. Não era uma época simples, de jeito nenhum. Paulo estava escrevendo bem no meio de uma tensão teológica gigantesca. A cruz tinha inaugurado a nova aliança, a da graça, mas o sistema antigo, baseado na lei, ainda estava ali, funcionando, e só ia ser completamente desfeito com a queda de Jerusalém no ano 70. Eram dois mundos se sobrepondo. E esse resumo aqui é fantástico. De um lado, o mundo antigo que funcionava na base da lei, e a função da lei era acusar. Do outro, o mundo novo, que opera na graça, e a função é reconciliar. Paulo usa Satanás, o acusador, como um grande símbolo para todo esse sistema antigo da lei que estava ficando para trás. Então, entregar alguém a Satanás era, no fundo, devolver a pessoa para o sistema do qual Cristo já tinha resgatado. Era deixar que ela sentisse de novo o peso de um mundo regido pela lei e pela acusação, fora do ambiente de graça que era a igreja.
E isso nos leva ao nosso ponto final, o que é o mais importante de todos. Qual era o objetivo por trás dessa atitude tão drástica? E a resposta é: nunca foi sobre condenação eterna. Era sobre uma forma bem radical de disciplina para corrigir o rumo. O processo todo tinha um alvo: restaurar. Começava tirando a pessoa da comunidade. Isso a levava a encarar as consequências do que ela fez. Mas o objetivo final, lá na frente, era sempre a salvação. Era levar a pessoa a se arrepender para que um dia ela pudesse voltar. A motivação era para ensinar uma lição, por mais dura que fosse, e para restaurar, para trazer a pessoa de volta. Era um ato de amor duro e não de condenação. O objetivo nunca foi destruir a pessoa, mas sim destruir o poder da carne nela, para que o espírito dela pudesse ser salvo. Faz todo sentido. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se uma frase tão impactante como entregar a Satanás pode ser tão mal interpretada quando a gente tira do seu contexto histórico e simbólico, que outras ideias antigas, talvez até conceitos inteiros, a gente anda lendo de forma literal demais, perdendo o verdadeiro e mais profundo significado delas? Fica aí a pergunta.